Caiu. Foi, amor. Bom dia, paz do Senhor. Voltamos! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um... Panorama Bíblico. Bugou. Panorama Bíblico. E hoje nós vamos falar do livro de Salmos. Salmos para a glória de Deus. É que eu estou tentando aqui fazer o computador funcionar, gente. Panorama Bíblico para a glória de Deus. Não conseguimos fazer aí a nossa divulgação com banner, mas eu creio que você que está acompanhando a gente aí sabe que a gente tem um propósito de estudar toda terça-feira aí, Panorama Bíblico. Estamos vendo desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e chegamos em Salmos. Hoje é o livro de Salmos e você vai ter aí um panorama desse livro, conhecer um pouquinho mais esse livro. E hoje estamos fazendo na quarta-feira, mas é um trabalho que a gente realiza terça-feira às 10h07 da manhã, tá bom? Vamos estar orando aqui para dar sequência a esse trabalho, tá bom? Fala, minha gente, paz de Cristo. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, estamos nesse momento aqui em oração, glorificando e exaltando o Teu santíssimo e poderoso nome. Toma, meu Deus, esse momento, esse tempo que nós vamos dedicar a Ti, de forma simples, buscando ser claros, explicando a Tua palavra. Toma cada pessoa que vai entrar, que já entrou, e abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Jesus. Então vamos lá, mais um momento de panorama bíblico, e hoje a gente vai falar sobre o livro de Salmos. Livro de Salmos, pega papel, pega caneta e faça aí as suas anotações, tá bom? Vamos fazer uma introdução aqui para você entender um pouquinho sobre esse livro. Bem, a palavra Salmos em hebraico amor, você que é o rapaz aí, o Terrilim. Olha que lindo, né, gente? Ele tá estudando hebraico. Terrilim. Terrilim. Para não falar errado, né? Então, a palavra Salmos em hebraico é Terrilim, que significa louvor. E o título em português vem da tradução grega, amor. Psalmoi, que significa canções de louvor, né? Muito chique isso, né? Ou até mesmo tocar instrumentos de corda. Então, só para você saber aí. O louvor, ele é oferecido a Deus em Israel, certamente é a principal ênfase de salmos. Algumas pessoas, elas referem-se a salmos como o inário de Israel. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Salmos é o inário de Israel. Bem, em parte é verdadeiro, sim. Só que não tem como a gente só descrever que é só o inário de Israel, que é só canções. Não, por quê? Porque 1/3 dessa coleção, desse livro de Salmos aqui, é composto também de orações a Deus. Então, Salmos contém hinos quanto orações. Logo, não é apenas músicas, mas sim também orações profundas e expressões de louvor da alma para o Senhor Deus. Então, para os judeus, o livro de Salmos, ele foi feito não para ser lido, mas para ser cantado com instrumentos musicais. Você sabia disso? Então vamos lá. Bem, esse livro de Salmos aqui, ele é classificado como um livro poético. Se você acompanha a gente aí desde o início das lives, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Falamos sobre os livros históricos. Falamos agora sobre os livros poéticos. Entramos na categoria dos livros poéticos. Começamos aí por Jó. Jó faz parte do livro poético, tá bom, gente? Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, que são os próximos livros da Bíblia que nós vamos aqui fazer um panorama. Então, o livro de Salmos, ele entra justamente nessa classificação de livros poéticos. Ele é classificado como um livro poético, tá?
Bem, esse também é o maior livro da Bíblia. Se alguém fizer uma pergunta para você lá na tua escola bíblica dominical, perguntando qual é o maior livro da Bíblia, você já sabe que é o livro de Salmos. E ele contém 150 capítulos. Na verdade, números. A gente classifica eles como número, como é poesia. Então, a gente fala sobre número e verso, tá? Quando a gente vai fazer alguma leitura de algum outro livro, a gente denomina capítulo e versículo. Capítulo e versículo. Só que no livro de Salmos, ou melhor, nos livros poéticos, nós falamos números e versos, tá? Por isso ele está em forma aí de poesia. Então fica mais fácil para você entender. Então esse é o maior livro da Bíblia. E por isso ele tem muito a nos ensinar. Então não despreze aí o livro de Salmos, tá bom? Bem, gente, ele está localizado bem no centro da sua Bíblia. Por isso também é denominado e conhecido, falado por muitas pessoas como ele é o coração das Escrituras. Quem não gosta de um Salmos, né? Inclusive tem pessoas aí que tem na sua própria casa a Bíblia aberta ali num Salmo. Seja o 91, seja o 23, enfim. Eu acredito que todo mundo, até quem não é crente, gente, conhece um Salmo. Enfim, vamos lá. Esse é um assunto para um outro momento. Ele inclui também o maior e o menor capítulo da Bíblia. Ou seja, qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmos de número 119. Você já leu? É muito bonito esse salmo, tá, gente? Inclusive, algumas pessoas falam até que é a própria Bíblia ali. Tem muitas informações ali preciosíssimas. E o menor, Salmo 117, tem apenas 2 versos. Salmo de número 117 tem apenas 2 versos. Então, ali também, além de ser o maior livro da Bíblia, também ali é o que tem o maior capítulo e o menor. Ele é citado, só para você ter uma noção, lá no Novo Testamento, 116 vezes. Das 283 vezes que ele aparece lá como referência no Novo Testamento, gente, 116 vezes ele é citado. Ou seja, o livro de Salmos, ele é citado 116 vezes no Novo Testamento. Isso aí refere-se mais do que a metade de citações contidas, tá? No Novo Testamento existem 283 citações do Antigo Testamento, sendo que dessas 283 citações, 116 são referentes ao livro de Salmos. Olha só. Coisa linda, né? Mais do que a metade. Então vamos lá. Esse livro de Salmos, isso é só uma introdução para você entender o que a gente está falando aqui, é um panorama bíblico do livro de Salmos para você se apaixonar e querer ler todos os salmos aí da sua Bíblia. Bem, esse livro de Salmos, ele possui um valor muito forte, um valor devocional, tá? Anota aí se você puder. Porque nele a gente encontra consolo, a gente encontra esperança. É tão bom a gente ler um salmo, acalenta o nosso coração. A gente olha ali e fala assim, meu Deus, parece até que foi feito para mim. Tá ali escrevendo exatamente o cenário da minha vida. Outra coisa aqui, um outro aspecto do livro de Salmos é também o valor moral. Por quê? Porque nele a gente encontra também os mandamentos de Deus, transmitido ali através das canções, através das orações. E a gente vê ali de verdade os mandamentos que Deus nos ensinou, tem nos ensinado na nossa caminhada. Também existe um valor profético. Por que, Karine, profético? Porque ali a gente vê claramente vários momentos. Gente, não só daquela época, mas acontece também na nossa vida. O salmo se cumprindo ali. Você às vezes olha assim, meu Deus, parece até que é o meu momento. É um valor profético também, tá? Um valor histórico. Por quê? Porque a gente encontra registros ali de circunstâncias, sentimentos de muitos autores, tá? Então, só para você entender aí, uma observação a ser feita é que nos 3 primeiros salmos, se você abrir a Bíblia ali, Salmo 1, Salmo de número 1, Salmo de número 2, Salmo de número 3, se você observar eles ali, eles são uma chave para todo o livro de Salmos. Por quê? Porque ele fala ali no livro, no número 1, fala sobre a importância da Escritura. Eu fui lá conferir, gente. Realmente é coisa linda. 2, quer ler, amor, pra gente? 2, fala exatamente da pessoa e da obra do Messias. E 3, fala exatamente da experiência do cristão. E quando você lê o Salmo de número 1, 2 e 3, você vai ver esses 3 assuntos. Você vai ver sobre a importância da Escritura, você vai ver sobre a obra do Salvador, de Jesus, do Messias, e você vai ver também assuntos relacionados a nós, experiência do cristão. E
o livro de Salmos, quando você faz toda a varredura nele, os 150 capítulos, se você já teve a oportunidade de ler, é muito bom, gente. Você vai ver que isso tá em todos os salmos, fala sobre isso. Além do louvor e das orações a Deus, tá? Isso aí. Autores, gente. Vamos lá, autores. Como esse livro é uma coleção de vários salmos diferentes, escritos ao longo de muito tempo, não há um único autor para salmos, ok? Existe uma diversidade, então. Vamos a eles. O mais conhecido é o rei Davi. Existem 73 salmos. Alguns especialistas falam que são 74, mas o número que nós achamos aí mais correto é o 73. Chegou a unanimidade quanto a ele, tá? Intitulados como Salmos de Davi. Alguns estudiosos já tentaram contestar a autoria dos salmos por parte de Davi, alegando principalmente que o Davi mencionado nos títulos dos salmos não é o mesmo que reinou em Israel. No entanto, não há qualquer fundamento para essa teoria, além de que a própria Bíblia é clara ao afirmar que o rei Davi foi músico e poeta, ok? A tradição que liga Davi à música é tão forte que até mesmo o profeta Amós, 300 anos depois, fala de Davi como um manejador de instrumentos musicais. Está lá em Amós, capítulo 6, versículo 5. Inclusive a gente lembra, né, quando ele foi ungido, ele tocou harpa também para o próprio Saul. Isso, exatamente. Um outro, Moisés, ok? Ele escreve o Salmo de número 90, embora não seja possível saber exatamente em que momento de sua vida ele fez. Além desse Salmo, Moisés também escreveu o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E dos escritores de Salmos, ele é o mais antigo. E alguns teólogos afirmam que o Salmo 91 também é de sua autoria, mas isso não é unanimidade. Meu Deus, okay? É forte, hein? Isso aí. Um outro salmista, Salomão, ele escreveu o Salmo de número 72 e 127. Algo interessante de se notar é que há poucos salmos de sua autoria, apesar de seu conhecimento e sabedoria. Olha só que interessante, né, gente? Um outro salmista é Asaf. Ele é autor de 12 salmos, Salmo 50, e do 73 ao 89. Asaf trata bastante sobre a soberania de Deus e também sobre a prosperidade dos ímpios em relação ao justo. Um outro grupo de salmistas, filhos de Coré, ou filhos de Corá, talvez na sua versão esteja Coré ou Corá, não faz mal, tá? Eles eram da tribo de Levi e são autores de 10 salmos, 42, do 44 ao 49, Salmo 84, Salmo 85, Salmo 87 e o Salmo 88. Não é Coré e nem Corá, são os filhos dele, tá bom? Lembrando a vocês que Coré ou Corá foram aqueles que encabeçaram uma rebelião contra Moisés, lá em Números capítulo 12, Números capítulo 16, melhor dizendo, em diante, tá? Junto com Abirão e Datã e On, eles foram tragados por um buraco na terra. Deus puniu eles, tá? Os filhos dele não seguiram o caminho dele, tá bom? Olha o período, gente, para você, que já é o próximo assunto, né? Então você já tem uma noção aí de tempo. Então, você tem noção como é que é. Os filhos de Corá. Os Esraitas, 2 descendentes de Zerá, da tribo de Judá, que são Etã e Emã. Olha só, gente, dos quais a Bíblia diz que eram muito sábios. 1 Reis 4:31. A composição do Salmo 88 foi atribuída a Emã e o Salmo 89 a Etã. Então são pessoas diferentes, 2 pessoas diferentes. Além desses autores conhecidos, não é possível determinar quem escreveu os demais salmos presentes na Bíblia. São denominados salmos anônimos, tá? Todavia, o mais importante é que se sabe que a inspiração para que tais salmos fossem escritos certamente veio do próprio Deus, e isso já é o suficiente. Não importa se o salmo foi anônimo. O que importa é quem designa o salmo é o próprio Deus.
E aí, você já sabia dessas coisas? Muito legal, né? Qual é o propósito do livro de Salmos? Vamos falar rapidinho aqui do propósito desse livro de Salmos. Bem, o propósito é... Há incontáveis mensagens espalhadas, gente, pelos 150 salmos. Mas todos os registros de orações, de louvores, ele tem uma finalidade, que é de nos ensinar como nos relacionar com Deus. Através de todas as circunstâncias ali da vida, eles mostram também a soberania de Deus, ele mostra a bondade de Deus para com seu povo, gerando o quê? Confiança. Portanto, a gente pode dizer aqui que ele é um livro de louvores, de orações a Deus. Ele começa e termina com louvor, pois o alvo da nossa vida é glorificar a Deus. O alvo da nossa vida é o louvor dos nossos deveres como seres humanos. Esse é o nosso dever como ser humano, louvar ao Senhor, reconhecer a sua glória, que a nossa vida glorifique a Deus, que a nossa vida louve ao Senhor. Portanto, essa teologia desse livro aqui, ela é muito simples, gente. A nossa vida e toda a criação devem glorificar ao Senhor. Esse é o propósito do livro de Salmos. É fazer com que você, com que eu, com que a gente venha a louvar ao Senhor. Coisa linda, né? Isso aí. Data provável. É uma coletânea reunida em um período que engloba cerca de 1000 anos, desde a época de Moisés até o período pós-exílio. A enciclopédia judaica data o primeiro texto de Moisés em aproximadamente 1430 anos a.C. O que é interessante perceber aqui é que é uma quantidade de autores vindo de vários períodos e contextos e com uma mensagem da mesma pessoa, que é o Messias. Tudo aponta, tudo converge para o Messias, ok? Olha que coisa linda, você tem um livro nas mãos de 100 anos. Exatamente. Que foi, não, só o período do livro de Salmos, gente, foi escrito cerca de 1000 anos, desculpa, 1000 anos, tem noção? Desde Moisés, aí foi passando por vários períodos ali, rei Davi, Salomão, até o período pós-exílio. Eu fiquei assim, impressionada com isso. Só dar uma ponderação aqui. Existe algumas pessoas que falam que Jeremias também foi um salmista, que Esdras foi um salmista, que Ageu foi um salmista, só que isso não tem comprovação, tá? Pode ser que alguns salmos anônimos, você procurar na internet, alguma coisa assim, alguém aponte para essas pessoas que eu acabei de citar para vocês como autores, melhor dizendo, de alguns desses salmos. Nós preferimos não colocar isso aqui no nosso estudo, porque não tem uma unanimidade acerca disso. Tá? Então, entre apostar numa dúvida e colocar uma certeza, eu prefiro colocar uma certeza do que apostar numa dúvida. Então, eu preferi ontem estudando sobre isso aí, ela colocou, eu preferi não colocar essas especulações, Jeremias, Ageu, Esdras, tinha até mais outros aí. O mais antigo continua sendo Moisés, tá? E ponto final. E assim vai caminhando, passa por filhos de Coré, acredito que sejam, depois de Moisés, os mais antigos. Aí vai Davi, depois vem Etã, Emã, e assim vai, ok? Versículos-chave. É difícil de dizer versículo-chave num livro maravilhoso, enorme, que é o maior livro da Bíblia. Você que está aí com a gente desde o início da live, você ficou sabendo sobre isso. Então, eu separei aqui 3, tá bom? 3. São versículos que norteiam exatamente esse livro de Salmos e que eu tenho certeza que você vai entender. A gente já falou aqui que ele é louvor, que são orações. Então, Salmos 96, versículos 8 e 9 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Verso, tá vendo? Tem que seguir a linha que a gente ensinou. Vamos lá, acabei de falar que é versos, né? Mas vamos lá, é o costume da leitura. Salmos, número 96. Corrigindo, gente. Versos número 8 e 9. A gente precisa se corrigir para a gente falar certinho e não errar. E você que aprendeu isso aí hoje, já toma cuidado também para também não estar errando e ensinar certo para as outras pessoas. Então, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Coisa linda, né? Salmos número 100, versos 1 ao 3 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor
todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Salmo número 150, verso 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Isso é lindo demais, esse salmo é lindo demais, gente. Eu gosto de todos eles. Vamos lá, gente. Principais personagens resumimos somente no rei Davi, que foi rei de Israel, chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus, né? Dentre tantas questões que envolvem Davi, ele mata Golias, ele é ungido rei 3 vezes em Jerusalém, melhor dizendo, em casa, depois em Judá, em Hebrom, depois em Jerusalém, né? Ele é um homem com muita proeminência. Escreveu maior quantidade. Escreveu uma quantidade, foi o que nós falamos, falando da vida dele, biografia dele, né? Ele comete um erro com Batseba, né? Perde, na verdade, 4 filhos. Inclusive, o Salmo 51 é um salmo forte, que fala 51, exatamente sobre isso, né? Sobre o arrependimento dele, tá bom? É uma oração. Se você precisa fazer uma oração, vá lá no Salmo 51, que fala exatamente de Davi se arrependendo sobre esse pecado que ele cometeu, né? Por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Vai, amor? Curiosidade. Esse livro é um dos mais lidos do Antigo Testamento, pois muitas pessoas em diversas épocas sempre tiveram este livro como uma herança preciosa. Os pais da igreja, né? Os pais da igreja, pessoas proeminentes no tempo apostólico foram esses. Por exemplo, Anastácio, bispo de Alexandria. Inclusive eu tenho um livro sobre ele aqui, eu pesquisava um pouquinho, né? Um livro que eu dei uma aula há uns anos atrás. Bem que é a história da igreja. Aí pesquisando, botei um pouquinho a acender no coração. Foi um bispo de Alexandria, num tempo de concílio de Calcedônia. Ele chamou de uma síntese de toda a Escritura, ou seja, um resumo da Escritura Sagrada. Olha aí o que ele falou do livro de Salmos, hein, gente? Você tem uma preciosidade nas mãos. Martinho Lutero, que foi o reformador, né? O pai da reforma protestante. Há quem diga que não foi, alguém veio antes. Teve até uma discussão desse lá na igreja sobre isso. Disse que este livro é uma pequena Bíblia. Olha só que interessante. Basílio de Cesareia, que também foi uma pessoa com proeminência no seu tempo, o chama de o tesouro comum de todos os bons preceitos. João Calvino nos diz que ele é uma anatomia de todas as partes da alma. E W.E. Gladstone afirmou que todas as maravilhas da civilização grega, tomadas no seu conjunto total, são menos admiráveis do que esse simples livro de Salmos. Ele estava comparando ali todas as maravilhas, né? Que naquela época, no mundo antigo, era forte demais as maravilhas gregas que eles faziam, né? Isso aí. Gente, em resumo geral aqui, livro de Salmos, estamos terminando aqui, mas em resumo geral eu vou falar rapidamente aqui, e o Fábio vai... A gente fala um, eu falo outro, pode ser? Pode ser. Então, resumo de uma divisão aqui para ficar fácil, não dá pra Você que entrou agora aí, gente, estamos aí, panorama bíblico do livro de Salmos. Ela vai colocar na tela aí, tá? Panorama bíblico do livro de Salmos. Voltamos hoje com o panorama bíblico. Estava parado o projeto aí. E precisamos voltar, né? Para poder edificar a vida das pessoas. Na verdade, quem é mais edificado primeiro somos nós aí que estudamos, tá, gente? Eu gosto muito, a gente ama muito a palavra de Deus aí. E a gente precisa edificar a vida de pessoas. E automaticamente, quando se estuda, a gente acaba edificando a nossa própria vida. Então, você está entrando na live hoje aí, a irmã Milene, a irmã Valéria Prado, a nossa querida irmã Leonor, a irmã Elaine, a irmã Fabiane, meu amigo Gustavo, eu não chamo ele de meu irmão, não, chamo de amigo. Meu amigo Gustavo, Rodrigo Charles, a irmã Raimunda, a irmã Dominique, a irmã Kátia. Estamos aí colocando aí, ok? O livro de Salmos no panorama bíblico, ok? Então, só para vocês saberem, Karine, o que eu faço para assistir os demais? Tem tanto lá no canal do YouTube, quanto aqui no Instagram, tá bom?
É só você descer aí um pouquinho o Instagram, você vai ver aí que tem todos os panoramas. A gente colocou aí panorama bíblico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quem está acompanhando a gente aí sabe que a gente está vindo nessa pegada aí para estudar. E já chegamos no livro de Salmos, e o próximo aí vai ser Eclesiastes, Cantares. Então vem com a gente aí, até o final do ano a gente vai concluir toda a Bíblia, tá bom? Então, isso aí, nós não vamos colocar um dia fixo não, mas pode ser que durante, por exemplo, uma semana dessas qualquer aí, você veja a gente aí 3 vezes na semana dando um estudo, tá? Deus. Porque é necessário que a gente cumpra um cronograma até chegar ao final do ano, Apocalipse. Então, pode ser que você trombe com a gente aí uma terça, quarta, quinta, às vezes uma segunda e uma sexta, às vezes uma segunda e uma quinta, nós ainda vamos organizar isso aí direitinho. Okay? Vamos tentar avisar com antecedência. Exatamente. Mas o projeto não pode parar. Cadê meu amigo Wagner que sempre fala isso? Vai não. Então vamos lá, gente. Existe uma divisão do livro de Salmos, uma divisão geral que abrange, foi uma forma sistemática encontrada para poder facilitar os estudos, a compreensão também, tá? Então, o livro de Salmos do capítulo, o número 1 até... Peraí que entrou uma ligação aqui. Livro de Salmos, número 1 até o número de Salmos 41, fala um pouco sobre confronto, são salmos de confrontação. Então, como os salmos eles não são organizados por tópicos, então é útil comparar os temas dominantes em cada sessão. Então, acho que a melhor palavra seria essa, sessão. Eles foram divididos em sessão. Então, a gente vai colocar aqui, pelo menos, deixa eu ver, são 5 sessões, isso. 5 sessões, a primeira vai do livro do número 1 ao 41, e comparado eles como sessões, no caso aqui, abrange muito o livro de Moisés. Então, essa primeira parte aqui do livro de Salmos, escrito principalmente por Davi, ele é semelhante ao livro de Gênesis. Você vai observar que a maneira que se explica, a maneira que se fala com a humanidade, a maneira que a humanidade foi criada, como ela caiu em pecado, como foi prometido a redenção. Enfim, esses salmos do número 1 ao 41 vai falar exatamente sobre isso. Vai mostrar o ser humano caído, vai mostrar o ser humano também redimido e o ser humano abençoado por Deus. Então, essa primeira sessão é uma forma sistemática que foi utilizada para a gente poder compreender de forma melhor, de forma mais didática, mais fácil a explicação, tá bom? Vai lá, amor. Isso aí, vamos 2. lá. O segundo grupamento, livro de, de Salmos, 2, que abrange do Salmo 42, verso 1 até o Salmo 72, verso 20. Fala sobre comunicação, tá? Esta seção, com salmos escritos principalmente por Davi e pelos filhos de Corá, é semelhante ao livro de Êxodo, da mesma maneira que este descreve a trajetória da libertação de Israel. Muitos desses salmos mostram a nação arruinada e depois restaurada. Assim como Deus salvou a Israel, ele também nos salva. Portanto, podemos dirigir-nos ao Senhor com os nossos problemas e pedir-lhe ajuda, que encontraremos a solução. Vamos lá, a terceira sessão do livro de Salmos aí, a forma que ele é dividida sistematicamente para facilitar a nossa compreensão e estudo. Está lá do capítulo, do número 73, verso 1, número 73, verso 1, até o Salmo de número 89, verso 52, e abrange sobre a devastação. Então, essa sessão aqui de salmos escritos principalmente por Asaf, Fábio já falou aqui um pouquinho sobre ele e seus descendentes, e esse grupo aqui, essa sessão é semelhante ao livro de Levítico. Então perceba, tá vindo aí uma Bíblia aí, narrada aí, já falamos sobre Gênesis, falamos sobre Êxodo, agora Levítico. Então, o que está discorrendo aqui? Da mesma forma que lá no livro de Levítico fala sobre o tabernáculo, fala sobre a santidade de Deus, nesses salmos a gente encontra a mesma coisa. A gente vê a questão acerca do tabernáculo, vê a questão da santidade de Deus. Inclusive, muitos desses salmos falam do templo, de como se entronizar na presença do Senhor, porque Deus ele é todo poderoso e por isso a gente precisa voltar para Ele. A gente precisa
falar com Deus a fim de receber livramentos. Então, esses salmos aqui, essa categoria de salmos, elas louvam a Deus. Por quê, Karine? Porque Deus, ele é santo. Porque a sua santidade, ele é perfeita e ele é merecedor da nossa adoração, da nossa reverência. Isso aí. Livro 4, Salmos 90, verso 1, até o Salmo 106, verso 48. 48 fala de amadurecimento, ok? Esta seção com salmos de autores desconhecidos é semelhante ao livro de Números, da mesma maneira que este aborda o relacionamento de Israel com as nações vizinhas. Esses salmos frequentemente mencionam a relação do reino de Deus com as outras nações. Por sermos cidadãos do céu, podemos manter os acontecimentos e as dificuldades dessa terra em sua perspectiva apropriada. Então, fala de esse grupamento aí fala de maturidade, ok? Ok? Maturidade. E por último, o livro de Salmos, do número 107, Salmos de número 107, versos 1, até o Salmo de número 150, verso 6, fala sobre a consumação. Então, essa seção de salmos escritos principalmente por Davi é semelhante ao livro de Deuteronômio. Da mesma maneira que o tema mais importante nesse tempo era Deus, era a sua palavra, esses salmos são hinos de louvor e ações de graças a Deus, por sua presença, pela sua palavra. Você vai ver muito falando sobre a palavra, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmos 119 fala exatamente sobre isso, versículo 16 fala sobre isso. Então, verso 16 fala sobre isso. Então, esses salmos são hinos de louvor e ações de graças pela sua presença, pela sua palavra. E a maioria dos salmos foi originalmente escritas para ser acompanhadas de instrumentos musicais. A gente falou isso aqui no início. Levando ao quê? A adoração. Então, a gente pode usar esses salmos hoje como eles foram usados no passado, como um hino, como louvores, como adoração, como oração, como cânticos que expressam aquilo que está no nosso coração, tá? Inclusive, a gente trouxe aí o Salmo de número 150 como um salmo, um salmo de verdade, como é que chama? Versículo-chave. Verso-chave. Tá bom? Verso-chave. Então, vamos lá. Fábio. Vamos lá, gente. Prosseguindo aí. Aprendemos com salmos muitas lições e vamos destacar apenas 4. Primeira, devemos viver tendo Deus no centro de todas as coisas. Os salmos nos mostram um estilo de vida teocêntrico e nos direcionam a isso aí, ok? Então, não é o homem que está no centro, apesar de termos diversos homens nos salmos passando por dificuldades, tá? A ideia de salmos é demonstrar a centralidade de Deus, não do homem. Segundo, como cristãos, podemos viver uma vida transparente, sem máscaras diante de Deus. Olha só, vou falar de novo. Como cristãos, podemos e devemos viver uma vida transparente, sem máscaras diante de Deus, onde podemos nos rasgar e colocar todas as nossas questões pessoais diante dele. Aleluia. Com sinceridade e verdade ao Pai Celestial, na certeza que seremos sempre ouvidos. Oh, glória! Terceira verdade sobre isso, ou terceiro destaque. Nas questões de fé, o conhecimento intelectual não é o bastante, pois não só a nossa mente, mas o nosso coração deve ser tocado pela graça de Deus. Então a nossa vida espiritual não está apenas associada à mente, ao intelecto, mas também a nossos sentimentos e emoções. 4. Relacionamento com Deus, porque fomos chamados para uma caminhada espiritual. Aleluia. Tá bom. Agora, uma caminhada espiritual, é isso. Agora, gente, a gente trouxe algumas coisas aqui só para poder falar um pouquinho dos salmos de forma bem resumida. Não dá pra gente falar dos 150, porque é muita coisa, você ia cansar. E a gente também. Então, de forma bem resumida aqui, a gente vai fazer uma caminhada agora pelos salmos. Se você quiser anotar, pega papel, pega caneta, mas é muito importante isso. E eu tenho certeza que vai
te abençoar e te edificar, tá bom? Salmos, versos 1 e 2, fala sobre a introdução ao saltério. Números 1 e 2. Número 1 e 2. Salmos 3 e 7 fala sobre 5 lamentos, apelos por ajuda. Salmo 8 fala sobre a adoração ao Criador. Salmo 9 ao 13 fala sobre o lamento pelo livramento dos justos, pobres. Salmos número 14 fala da insensatez da humanidade. Salmos 15 ao 24 fala sobre acesso ao templo. Salmo 25 ao 33 fala sobre oração, adoração, confiança no Rei da criação. Salmo de número 34 e 37 fala sobre a instrução na sabedoria divina e o apelo contra os ímpios. Vai, amor. Dos Salmos 38 ao 41, 4 lamentos, oração e confissão de pecados. Do Salmo 42 ao 45, 3 orações e um salmo régio. Do Salmo 46 ao 48, celebrando Sião. Do Salmo 49 ao 53, da atitude adequada diante de Deus. Do Salmo 54 ao 59, 6 lamentos, orações por ajuda. Do Salmo 60 ao 64, 5 orações com temas comuns. Do Salmo 65 ao 68, louvor aos prodígios e à presença de Deus. Do Salmo 69 ao 72, 3 orações e um salmo régio. Ou seja, você pode estar aí louvando a Deus com um salmo. Não sabe como você chegar na presença de Deus? Louve a Ele com um salmo. Ah, eu quero orar. Você pode aí pegar uma oração e também orar um salmo, tá bom? Do Salmo número 73 ao 83 fala sobre a rejeição e a esperança para Sião. 84 ao 89 fala da celebração a Sião e o lamento pelo fim. 90 ao 92 fala que o Senhor Deus, Yahvé, é a nossa morada. Do Salmo 100 ao 106 fala sobre louvor a Deus e a esperança de restauração. Do 107 ao 109, também louvor a Deus pelo resgate do seu povo. E 2 lamentos ali davídicos. Do Salmo 110 ao 118, fala de um rei vindouro. E salmos também festivos. E o Salmo 119, que se você não leu, eu chamo você a ler. É lindo esse salmo, tá bom, gente? Fala da celebração da lei. A palavra fiel, que é Deus, tá bom? Vai, amor. Do Salmo 120 ao 134, cânticos dos degraus da subida das peregrinações. Do Salmo 135 ao 137, em resposta às peregrinações. Do Salmo 138 ao 145, a coleção davídica final. E o Salmo 146 ao 150, aleluia quíntuplo. Esse cântico dos degraus é quando eles estavam saindo da terra para poder ir até Jerusalém, para poder adorar. Em algumas festas específicas. E eles precisavam ir para lá. E, gente, eu fico imaginando o povo saindo da sua terra, da sua região, indo para Jerusalém para poder adorar e cantando. Todo mundo cantando. Devia ser coisa mais linda, gente. Enfim, só um comentário meu. Então, vamos lá. Os salmos, eles são poesias, a gente já falou aqui no início. Talvez, quando você lê os salmos, você talvez não perceba, da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil, a poesia, que tem a questão da rima e tudo mais. Às vezes você lê e fala assim, nossa, Karine, não tem nada a ver com poesia, não tem nada a ver. Mas ele tem sim, gente, um tom poético, ele não foi escrito na nossa língua, então por isso que é difícil de observar isso, esses detalhes. Mas ele é poético e ele tem também uma questão musical. Desses textos aqui, 3 coisas são fundamentais para defini-los assim. E eu vou falar sobre... Fábio vai falar sobre ele. Só para você... não sei se você já teve essa curiosidade, mas se você tiver, eu já vi e eu achei muito lindo. Pessoas cantando o livro de Salmos. Gente, é lindo, né? Na própria língua, né? Eu tive a oportunidade de poder ir para Israel e é muito bonito. Eles cantando o hino de Salmos. É muito bonito. E você vê realmente ali a rima, sabe? A poesia envolvida. É lindo. Vai. Figuras de linguagem, fala. Figuras de linguagem. Você vai ver muito isso nos salmos, tá bom? O que é uma figura de linguagem? Expressões e maneiras de usar as palavras fora do sentido natural e concreto. Ok? As figuras de linguagem mais comuns no Antigo Testamento são: primeira, metonímia. O que é uma metonímia? Substitui uma palavra por outra. Exemplo, no Salmo 50, verso 19, diz assim, ó, tua língua trama. Quem trama, na verdade, é a pessoa, mas aqui se usa uma parte do corpo para falar da pessoa toda.
tá? Sobre a língua. Inclusive, estava estudando ontem, e os judeus acreditam que uma pessoa que usa a sua língua para o mal, ela assassina 3 pessoas. Isso é uma tradição judaica no Talmud, tá? Ela assassina, primeiro, de quem ela fala mal. Segundo, ela assassina quem a ouve. E o terceiro, ela assassina a si própria. Olha como é que o judeu encara essa questão de falar. E é forte isso. Tá bom? Olha só que terrível, hein? Tá? O judeu afirma que a morte como é que é? Eu vou lembrar depois de um provérbio judaico, tá? Que fala sobre a morte através da língua. Eu vou lembrar depois e vou falar para vocês aqui, tá bom? Segunda coisa, é um merisma. Usa 2 opostos para significar o todo. Exemplo, Salmo 139, verso 2. Diz assim, ó, sabes quando me assento e quando me levanto, ou seja, o tempo todo. Então, o merisma significa que usa 2 pontos para dizer que Deus sabe de tudo. A verdade é essa. Personificação. Atribui atitudes de pessoas ou animais a objetos inanimados, conceitos ou animais. Exemplo, Salmo 96, verso 11. Ruja o mar. Quem ruge não é o mar não ruge, quem ruge é o leão. Então o barulho, o salmista usa de forma poética o rugir do leão como se fosse um barulho que o mar faz. Ok? Coisa linda, né? Vai, continua, amor. Mais um destaque aí. Paralelismo. É o enunciado de uma verdade em 2 sentenças sinônimas, opostas ou complementares. Veja os exemplos. Paralelismo sinônimo. Por exemplo, Salmo 1, verso 5. O termo perverso é sinônimo de pecadores. Então, quando você observar a palavra perverso, está dizendo que é o pecador que faz isso. Ou dá sinônimo para o termo pecador. Outra coisa, oposta. Salmo 1, verso 6. O salmista opõe o caminho dos ímpios ao dos justos. Não tem como os dois serem a mesma coisa. Ou é uma coisa ou é outra. Complementares. O Salmo 1, verso 4. Olha como é que o Salmo 1 abrange bastante coisa, tá? A palha ilustra a pessoa do ímpio. Então ele faz uma sentença, gente, comparando uma palha com a pessoa ímpia. Tá bom? Você também vai ver salmos acrósticos. O que é isso? São as linhas ou estrofes do salmo que iniciam cada uma com letras e ordem alfabética, segundo o alfabeto hebraico, que é composto por 22 letras, ok? Que são consoantes. Cada letra do alfabeto hebraico, ela tem uma numeração e também possui um significado. Tá? Isso é muito importante aí. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá? Exemplo, o Salmo 119 possui 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto, sendo que todas as linhas da estrofe começam com a mesma letra. Tá? O Salmo de Provérbios também, a gente vai falar quando a gente falar sobre Provérbios, ele também é. Isso. Assim, Provérbios lá, também, quem sabe no livro de Provérbios eu falo algumas coisas sobre, dar um significado aí das letras hebraicas, vai ser bem legal, tá? Vou falar sobre isso aí. O significado das letras hebraicas aí, a numeração que elas possuem, né? A raiz hebraica é linda. Eles não possuem vogal. A vogal foi colocada, se não me falha a memória, no século III pelos maçoretas para poder ter uma compreensão para nós aqui ocidentais, daquilo que, de fato, o alfabeto hebraico, que é lindo demais, quer trazer para nós, tá bom? O alfabeto hebraico, gente, ele é escrito da direita para a esquerda, não é igual o nosso ocidental, da esquerda para a direita. Você tem que ler ao contrário, né? Ler ao contrário. Por quê, gente? Eu tenho a Torá aqui. Aqui, ó. Você vê a Torá aqui? Vou pegar aqui para você ver. Eu tenho a Torá aqui, aqui, ó, a Torá. Tá vendo? Torá comentada. Tá bom? Se eu abrir para você ver aqui, ela é escrita... É ao contrário. Ela foi colocada de trás para frente. Não sei se você consegue ver aí. Ela tá de trás para frente. A gente lê de trás para frente. Esse é o final de um livro. Esse é o final de um livro que para eles começa, entendeu? É de trás para frente.
sei se você consegue ler aí, ó. Gênesis. Aqui, ó. Vou voltar aqui para você ver, ó. Gênesis, Bereshit 3, que é origem, Gênesis. Tá? Aí quando eu volto, mas ando ao contrário com ela, parece o capítulo 4. Ela vem de trás para frente, tá? Aqui, ó. Tá na câmera aqui, ó. Então, o judeu tem essa questão, né, irmãos? Tem essa questão. Por quê? A explicação é porque eles talhavam nas pedras. A Fábio tá perguntando se tá em português, traduzida, em português, né? Traduzida e comentada, tá? Traduzida e comentada. Muito bom. Muito legal, Traz muito tudo. bacana. Faz tudo. Então, eles talhavam a pedra assim, ó. Não sei como é que eu apareço para você aí na câmera, mas é de trás para frente, da nossa... pensa aí num livro, você lendo de trás para frente. É assim que eles talhavam na pedra. Não era assim. Assim fica mais difícil você talhar na pedra. Então, a esquerda segurava a talha e a direita o martelo. Então, eles botavam na pedra assim, entendeu? Vai. Gente, pra gente finalizar, vamos finalizar, já vamos orar agora. Qual é a aplicação pessoal aí do livro de Salmos? Espero que você tenha gostado, aprendido. Vou falar mais um negocinho aqui em 5 minutos, tá? Então tá. Vai. Então, cada crente, ele tem um salmo preferido, né? Você tem um salmo preferido? Quem tem um salmo preferido, coloca aqui. Eu tenho. Qual é o seu salmo preferido? Agora fiquei curiosa. É o salmo 23, é o salmo 119, é o salmo 150, é o salmo 51, é o salmo 91. Qual é o seu salmo preferido? Agora, mas será que todos nós já meditamos pra valer nesse salmo preferido? Então, Karine, o que eu faço para poder meditar de forma profunda? Aí a Fabi colocou 126. Eu também gosto, hein? Esse salmo aí falou muito com a gente, né? Durante uns anos da minha vida, uns anos não, um tempo da minha vida, um período da minha vida, me ajudou muito a leitura do Salmo 40. E olha que eu nem conhecia a palavra de Deus ainda, tá? Salmo 40 foi vital, tá? Foi vital. O Salmo 126 foi um tempo também, quando a gente perdeu perdi minha sogra. Você apertou errado lá, ó. Você apertou errado aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá. Apertei sem querer ali o botão. E ele falou muito ao meu coração, né? Então todos nós temos um salmo. Ó, o pessoal colocou aí, ó. A irmã Raimunda colocou Salmo 121, o irmão Rodrigo colocou Salmo 91. Opa, tem vários. Salmo 46, o Fábio aqui, Salmo 40, colocou aqui. E o que a gente faz para a gente poder meditar nele de forma profunda? De se entregar. Como é que a gente pode aplicar isso para nossa vida? Pega papel, pega caneta, a gente vai dar umas dicas rapidinhos aí para você ficar craque aí na leitura de Salmos. Então, primeira coisa que você vai fazer, ler os Salmos ler o Salmo várias vezes. Você vai ler, qual é o Salmo? O Salmo 40, um exemplo, o Fábio botou aí. Você vai ler ele várias vezes. E aí você veja se ele se encaixa em um desses estilos aqui que a gente acabou de comentar, estudado. Quais os estilos? O Fábio falou aqui, se ele é um paralelismo, se ele é um acróstico, se ele é figuras de linguagem, né? Você vai ver o que ele é. Você vai estudar ali o Salmo, o que ele significa ali, onde ele se encaixa nesse estilo literário dele ali. Depois você vai pesquisar os sentidos figurados, essas figuras de linguagem. Como você viu ali, por exemplo, pecadores ali, mesmo que perverso, ruja o mar, ele falou ali, quem ruge é o leão. Você vai observar esses pormenores, esses sentidos figurados, essas figuras de linguagem, para você entender o que aquilo quer dizer. Porque aquilo ali quer explicar, gente. O autor ali, o compositor, quando ele fez isso, tinha um sentido. Então, você vai buscar essa informação. Por exemplo, quando fala, sei lá, de um navio. O que é esse navio? Qual é um navio? Você vai procurar saber qual é a estrutura de navio. Por exemplo, tem um salmo que fala sobre leme. O que é um leme? Então, você vai se aprofundar nessas figuras de linguagem. E aí, você vai fazer esse resumo de salmo. O próximo passo é você fazer um resumo do salmo em uma oração. Depois de você ter descoberto tudo isso sobre aquele salmo que você gosta, você vai fazer um resumo dele e você vai fazer uma oração. E aí você vai comparar a outros textos que vinham na sua memória. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de passagens, de momentos que você leu a Bíblia e vai trazer a memória e você vai colocar ali. E com isso, você vai encontrar lições para a sua vida através do livro de Salmos, através dos Salmos. Então,
que eu faço para poder me ajudar nas aplicações? Faça perguntas ao texto. Quando você estiver lendo, você faça a pergunta, poxa, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso ser igual o salmista falou aqui? Como é que eu posso fazer esse tipo de oração, esse tipo de entrega? Como eu posso frear a minha língua? E você vai ver quanto que Deus vai revelar a você essas verdades tão profundas desse livro maravilhoso, que é o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia. Vai, amor, pra gente finalizar. Gente, quero falar aqui algumas curiosidades de Salmos para encerrar, tá bom? Tendo o livro de Salmos com um acompanhamento musical com instrumentos, tá? Você vai perceber em alguns salmos, por exemplo, no final deles a palavra selá. Selá. Quem já observou isso aí na leitura? A palavra selá dá uma ideia de parada, ok? Ou uma pausa para algumas canções. Então, toda vez que você vê lá selá no final de um salmo, no final de um verso de um salmo, é uma parada que o mestre de cântico fazia para poder ver alguma coisa, acontecer alguma coisa, ou ler alguma coisa, para depois dar continuidade ao canto do salmo, tá bom? Outra coisa, você sempre observa salmos, e se você perceber, reflete sobre temas profundos. Por exemplo, sofrimento, origem da sabedoria, aliança, atributos de Deus, relembra a história de Israel, exaltam a lei do Senhor, santidade, por vezes, o paralelo comparativo entre a vida do justo e a vida do ímpio. Ok? Na Bíblia hebraica, está na terceira divisão. Existe a lei, profetas e escritos, onde eles estão inseridos. Na nossa Bíblia protestante, tá? Salmos faz parte do compêndio de livros poéticos, junto com Jó, junto com Cantares, e entre outros, tá bom? Outra coisa que eu queria falar rapidamente aqui, que eles tinham diversidade de instrumentos, tais como harpa, lira, flauta transversal, trombeta, corneta, tamborim, símbolo, dentre outros instrumentos que as pessoas usavam, tá bom? Outra coisa aqui interessante, quer ver uma coisa? Eu estava procurando aqui. Existem também algumas classificações dos salmos. Salmos penitenciais, que falam de arrependimento pelo pecado. Salmo 51, por exemplo, é um deles. Salmos históricos, que revelam os atos de Deus em favor do povo, tá? Fala sobre, por exemplo, a libertação do Egito. Salmos da Torá, que falam da lei dos judeus. O Salmo 119, por exemplo, é um. Tá? Salmos de natureza, exaltam o poder de Deus na criação. Tá? Salmos de realeza, que exaltam a relação do rei de Judá com o rei dos reis. Olha só, Salmo 24 é um deles. Né? Que é esse o rei da glória. Salmos de lamento, que tratam das pressões e aflições do salmista. Salmo 42, por exemplo, é um deles. Né? Porque está abatido a minha alma. Salmo de gratidão ou ações de graças, que exaltam livramentos e provisões divinas. Tá? Salmo de peregrinação, falamos sobre isso aí, onde na caminhada em direção a Jerusalém para as festas judaicas, eles eram entoados, então eles iam subindo os degraus e entoando esses salmos. Salmos messiânicos, que apontam para o Messias, ok? Salmos sapienciais, que mostram como lidar com sabedoria em meio ao dia a dia. Salmos imprecatórios, olha só, esse aqui talvez seja o salmo mais difícil de você poder interpretar. São aqueles que o salmista roga pelo juízo de Deus contra seus inimigos. Por exemplo, o Salmo 3, lá pelo verso 7, o salmista pede para Deus deixar os seus inimigos banguelas. Bater no queixo do inimigo e deixar ele sem dente. Como é que entendeu um negócio desse? Talvez seja mais fácil compreender observando a pressão que o salmista estava recebendo da perseguição de seus inimigos. O Salmo 118 também fala sobre isso, tá? E finalmente o Salmo de louvor e adoração, que reverencia a grandeza e o caráter de Deus. É sobre isso que eu queria falar, para poder encerrar aí, tá bom? Esse foi o nosso panorama bíblico de Salmos. Eu vi que a Júlia entrou aqui. Júlia também é lá de Curitiba, amiga da nossa irmã Milene. Ô, glória! Gente, deixa eu ver aqui quem tá aqui com a gente aqui na live, com a gente nessa manhã
de estudo da Palavra de Deus. Milene está aqui com a gente de Curitiba. Valéria Prado também está aqui com a gente. Nossa irmã Fabi, nosso irmão Gustavo, nosso irmão Rodrigo, nossa irmã Raimunda participando aqui com a gente também. Sabrina, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Luciana também está aqui com a gente. Júlia, ficamos felizes aqui com a sua presença. Irmã Catina, é isso? Brandão. Gente, quem não conseguiu comentar aqui, eu preciso te seguir lá. Aí você vai lá no direct, quando acabar essa live, me chama lá, fala, Karine, gostei do conteúdo, a gente quer estar aqui participando. Catiana Brandão, Catiana. Desculpa aí. Minha visão tá fraquinha aqui, tá muito longe aqui as mensagens. Gente, me chama lá que a gente começa a te seguir. Fabi falou que ela é de São Paulo, tá? Catiana Brandão é de São Paulo. Meu Deus, a gente tem gente de São Paulo, de Curitiba, de Minas, do Rio de Janeiro. O negócio tá bom, hein? Para a glória de Deus, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Me chama lá para poder você estar participando, tá aqui com a gente. A gente sempre faz essas lives aqui de panorama, a gente faz uma live de estudo, uma live rápida, mas é uma live que vai trazer conhecimento e te ajudar aí na caminhada cristã. Todo dia, 6 e 7 da manhã, devocional, tá bom? E como o Fábio falou, a gente vai organizar aí pra gente poder colocar aqui também, tá? E aos sábados, pode falar. Vai, continua. E aos sábados a gente tem aí a live de parábolas, só que talvez eu tenha que adiantar pra sexta-feira, porque sábado a gente vai estar aí na jornada bíblica. Vai ser coisa boa também, então sábado vou estar o dia inteiro em imersão, tá? Então talvez a gente antecipe aí a live de sábado pra glória de Deus. Coloquei aí, gente, o canal da Karine tá aí, ó. Tree of Life Oficial. Você que tá entrando pela primeira vez aí, segue ela lá no YouTube lá, dá uma força lá e compartilha, tem muitos vídeos lá, nosso panorama diário, todo dia, você que entrou agora aí, tá conhecendo a gente agora, 6 e 7 da manhã, a gente começa o dia com uma palavra de Deus pro nosso coração, tá bom? Lá nesse canal, e aqui também no Instagram dela, tem as palavras que nós demos aí durante alguns dias, ficamos alguns dias sem fazer, falecimento da avó da Karine, enfim. Estamos retomamos o trabalho ontem e contamos muito com o apoio de vocês aí, tá bom? Gente, eu quero pedir ajuda aqui, antes da gente orar para terminar, vocês que ainda estão aqui com a gente, o canal tá com 754 pessoas. Me ajuda a chegar a 1000? Me ajuda a chegar a 1000? Envia aí, pelo menos, se cada um aqui enviar para 5 amigos, a gente vai chegar rapidinho aí nessa quantidade. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Mais vidas vão ser alcançadas para a glória de Deus. Então corre lá, canal Tree of Life. Manda aí para 5 pessoas, pede para eles se inscreverem, curtirem, comentarem. Porque, gente, o Instagram começou a mandar, o YouTube começou a mandar as informações aí que o canal tá crescendo. Então, pra gente é bom demais, mais pessoas alcançadas aí pelo poder da palavra de Deus. E essa é a nossa intenção. Fabi já botou, bora! Então, conto com você, me ajuda aí, manda para 5 pessoas, pede para se inscrever, fala com alguém da sua família, não, se inscreve lá, eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus. Quem sabe você está sendo canal para ser usado por Deus nesse tempo, para que pessoas venham ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Vamos orar para a gente finalizar. A nossa luz, joga para lá, amor, senão vai ficar no nosso carro. Isso. Oremos então ao nosso Deus. Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez e louvamos o teu santo e poderoso nome por todas as coisas. Toma as pessoas que entraram nesta live aí, que elas venham meditar no livro de Salmos, que venha ser algo que venha cooperar com a sua vida espiritual, com a sua vida pessoal, com a sua vida diária. E que o Senhor venha nos dar uma quarta-feira ainda abençoada para a glória do teu nome, Deus. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Que essa semana seja maravilhosa em Cristo Jesus, com as ricas bênçãos do Senhor Jesus. Um beijo. Tchau, gente. Paz de Cristo.